E olha, gente, seguindo aqui com o nosso programa, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Justiça deu 15 dias para que o escritor Olavo de Carvalho, ele que é Best Friend Forever de Adrilles Jorge, pague a Caetano Veloso, outro Best Friend Forever de Joel Pinheiro da Fonseca, a bagatela de 2,9 milhões de reais. Vini, como é que se chegou a essa grana toda, hein? Pois é, Paulo Matias, muita grana, né? Quase 3 milhões de reais aí que a Justiça do Rio de Janeiro, a 50ª Vara Civil do Rio de Janeiro, determinou, intimou o escritor Olavo de Carvalho a pagar a Caetano Veloso. O que acontece? Em 2017, o Caetano processou o Olavo de Carvalho após o escritor fazer algumas postagens associando Caetano Veloso à pedofilia, relembrando o relacionamento que ele teve aos 40 anos, quando o Caetano tinha 40 anos, com a produtora Paula Lavigne, que na época tinha apenas 13 anos de idade. Então o Caetano processou o Olavo à época, isso foi em 2017, venceu a ação, teve uma liminar pedindo que o Olavo de Carvalho apagasse esses posts, Paulo Matias, sob uma multa diária de 10 mil reais. O que aconteceu? O Olavo de Carvalho não apagou esses posts. Então esse valor, que era apenas de 10 mil reais, ou ele não precisaria ter pagado nada, era só ter apagado os posts na época, acabou virando agora 2,9 milhões de reais. É isso que a Justiça do Rio de Janeiro intima o escritor Olavo de Carvalho a pagar a Caetano Veloso. E tem um outro processo também de 40 mil reais por danos morais, que esse também virou 60 e poucos mil reais, e o Olavo de Carvalho está pagando o Caetano Veloso desse valor dos danos morais, mas também já entrou com recurso. Era uma multa diária, Paulo, né? Se ele não apagasse os posts, a cada dia ele ia ter que pagar 10 mil reais. Nossa. Hoje esse valor somado está em 2,9 milhões de reais. Minha gente, vamos ouvir então. Ó, tem um pra defender o Olavo, o outro pra defender o Caetano. Você já tá... Então vamos ouvir quem vai defender o Olavo. Vai lá, Adrilles, em seguida o do Caetano. Olha, nos anos 80, um homem de 40 anos teve relações sexuais com uma menina de 13. Hoje, isso é tipificado como crime de estupro de vulnerável. Uma menina de 13 anos, ainda que consensualmente queira fazer sexo com um homem adulto, o rapaz vai ser acusado de estupro de vulnerável. Nos anos 80 não tinha essa tipificação, mas já era um crime de abuso sexual, alguma coisa desse sentido, e esse crime vigorava desde os anos 40. Um homem de 40 anos que tem uma relação com uma menina de 13 pode ser considerado pedófilo? Fica a pergunta. Eventualmente, se o Jair Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro sair namorando de mãozinha dada com uma menina de 13 anos, o que será que aconteceria? Bolsonaro na história. Não é? Curioso, quando houve a questão daquele negócio do museu, lá da menina que tocava um homem nu como obra de arte, essa celeuma em relação ao Caetano, que foi descoberta, inclusive, pela própria Paula Lavigne, que numa entrevista Playboy, falou que aos 13 anos de idade se deu sua virgindade como presente a um homem de 40 anos, que era o Caetano Veloso nos anos 80. Quando ele foi no programa do Sergio Groisman, eu me lembro muito bem, estava acendendo a polêmica, ninguém fez sequer menção ao assunto. Ninguém nunca questionou o Caetano sobre o assunto, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca interpelou. Ou seja, é isso que eu estou falando, desse invólucro sacrossanto de algumas pessoas idolatradas e absolutamente invioláveis pela mídia brasileira, quer seja jogador de futebol, o cantor, e o Caetano é uma dessas pessoas. Não acho que o Caetano seja um pedófilo em série, sinceramente não. Até porque ele casou com a Paula Lavigne, não sei se por culpa ou por afeto, mas enfim, isso é outra questão. Ficaram quase 20 anos, né? Casados, terminaram e agora voltaram, né? Eventualmente, mas o ato dele era e ainda é tipificado como um crime, e como qualquer pessoa que percebe um homem de 40 anos com uma menina de 12, 13 anos, um ato de pedofilia. Isso em si é razão para alguém ser processado, de chamar as coisas como elas são. Ou seja, a gente acabou de comentar aqui um traficante do PCC que por um garantismo foi solto. Aí um homem que cita a possibilidade eventual do Caetano ter cometido um ato que é tipificado por lei como estupro ou como pedofilia,
aí tem que pagar 3 milhões. Existe algo muito estranho, muito suspeito na justiça brasileira, que privilegia alguns em detrimento de outros. Ou seja, a liberdade de expressão, ainda que ofensiva, eu acho que ela pode de alguma forma sobrar. Principalmente quando ela sobra num princípio de uma verdade inconveniente a algumas pessoas muito poderosas, e essas pessoas muito poderosas têm muito dinheiro e muito poder para garantir sua impunidade, como o Caetano Veloso e o rapazinho lá do rap. Muito bem, só para passar uma informação para vocês antes de jogar a bola pro Vini, a internet brasileira ela é rápida e criativa, né? Está no ar a hashtag bombando aí, hashtag Narcoaurélio. Muito bom, muito bom. Cuidado, você vai ser processado, hein? É a hashtag que Olha os 3 milhões é a hashtag que tá rolando. A censura está no ar. Então, Cuidado. Paulo, você sabe que eu até perguntei pro Adriles aqui fora do ar, porque ele é o mais velho da bancada, né? Então tem essa propriedade para dizer, porque sempre que vem essa história do Caetano Veloso, tem duas coisas que ficam sempre um pouco subjetivas, né? Que é a tipificação do crime e o contexto, se era uma coisa mais aceitável à época. Porque hoje, se a gente for parar para pensar mesmo, a gente imaginar um cara de 40 anos com uma mulher de 13 anos, realmente é um negócio inconcebível, é uma coisa muito estranha, pelo menos na minha visão, né? Mas o Adriles disse que naquela época também era algo um pouco fora do normal, apesar de ter tido essa consensualidade, até o aval ali da família Lavigne, também, pai, né? Da Paula Lavigne, enfim, um caso muito estranho. Não era normal, não só Adriles, não era normal, você já como era falou. tipificado como crime desde os anos 40. Não era normal, não. Isso é conversa carochinha. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, agora você. Vamos lá. Eu não vou entrar nem no mérito de uma avaliação moral e acho justo questionar moralmente, por exemplo, a relação romântica ou até sexual de um adulto com uma jovem adolescente de 13 anos. Não duvido também que, se houve conjunção carnal de fato, que isso já era um possível crime na época em que foi cometido. Agora eu só vou para a definição do que é pedofilia. Pedofilia é atração sexual por crianças pré-púberes. As pessoas no Brasil confundem muito, elas acham que às vezes até você ter qualquer relação com um menor de idade já seria pedofilia. Isso não é verdade. Pedofilia é por criança, é quem está antes da puberdade, quem não tem os caracteres secundários que determinam e tipificam aí os dois sexos. Nesse caso do Caetano não teve absolutamente nada, portanto, de pedofilia. Já era uma jovem pós-puberdade com caracteres secundários sexuais aí já desenvolvidos. Portanto, não se tratou de pedofilia e, portanto, quem acusa o Caetano Veloso disso está, de fato, caluniando e manchando a reputação dele com uma mentira. É o que aconteceu aí no caso de diversas pessoas, entre elas Olavo de Carvalho, que só chegou neste valor astronômico também porque se recusou a tirar as suas afirmações falsas, que influenciaram milhões de pessoas do ar. Bom, meu amigo, se você não obedece, depois de mentir, ainda não obedece nem o que a justiça determina, não venha chorar pro Bolsonaro depois pedindo dinheiro, né? Não, peraí, Muito bem, Joel. vamos girar o assunto? Não, só uma questão. Uma menor de 14 anos, ainda que não seja uma criança especificamente, aí é uma questiúncula de nome. Ela é incapaz de perceber com quem ela pode ou quer transar. Isso é a justiça, é a lei que diz assim. Isso, inclusive, era lei nos anos 80. É o que você falou. É um crime, não é uma questão moral. Não é nem uma questão moral. É uma questão criminal. Gente, a gente acabou de ter um ex-BBB que foi condenado exatamente porque teve relações consensuais com uma menina de 13 anos. Então, é um crime, não é uma questão moral e subjetiva. Existe um crime aí que foi eventualmente cometido pelo Caetano, como não teve processo, não teve acusação e as partes todas se entenderam, não houve a tipificação de crime, mas o crime está aí. Você não apontar a possibilidade de um crime e ser condenado por isso, Adriles, eu acho muito complicado. Eu levantei justamente a possibilidade Eu levantei justamente a possibilidade de que talvez tenha ocorrido um crime. É o que você mesmo mencionou, né? O estupro de vulnerável. Uma coisa é falar disso. Pedofilia é outra coisa. Perfeito.